Graça e paz, a igreja. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco, certo? Tirar alguns, nos esclarecer a respeito de dons espirituais e dons ministeriais, ok? Então nós teremos uma jornada onde nós estaremos aí aprendendo um pouco sobre dons espirituais e dons ministeriais. Quais são os dons espirituais na Bíblia? Alguns questionamentos surgem, né? Quem deu esses dons espirituais? Qual é o significado de cada um desses dons? E quais são, como eles são chamados, né? Os dons espirituais. Se você possui dúvidas sobre o que são os dons, quem nos dá os dons e como podemos desenvolvê-los, não se preocupe, certo? Nós estaremos, a partir de agora, estudando os dons espirituais constantes na Bíblia. O que são dons espirituais? O que são dons espirituais? Dons espirituais, eles são habilidades. Habilidades que são dadas por Deus para nós, a igreja. Eles são essenciais para o nosso crescimento individual e também de todo o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre os dons espirituais em 1 Coríntios, capítulo 12, de maneira muito bem detalhada. Então, o primeiro passo é ler 1 Coríntios, capítulo 12. Precisamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, para que a gente possa, né, entender o que o apóstolo Paulo traz de ensinamento para cada um de nós nesta passagem aí que fala a respeito dos dons espirituais. E é neste capítulo, né, que nós vemos, nós já falamos com a igreja, para que estivesse lendo, né, o capítulo 12 de 1 Coríntios. Por quê? Porque já facilitaria, para ser um capítulo um pouco longo, que a gente estivesse aqui apenas tratando do conteúdo dele. Né? Mas é uma coisa que eu pedi, que cada um lesse 3 vezes, né? A primeira uma leitura rápida, a segunda já identificando os dons espirituais constantes ali, e uma terceira leitura, né? Você tirando, extraindo dali do texto as suas dúvidas, os seus questionamentos a respeito do assunto. E é nesse capítulo que nós vemos quantos dons espirituais existem. O apóstolo Paulo, ele fala de 9 dons espirituais que a igreja pode receber. Porém, neste mesmo capítulo, nós veremos que ele fala sobre dons de prestar ajuda e dons de administração. Embora entendamos e acreditemos que as pessoas nasçam com certos dons e talentos, estes não são chamados dons espirituais. E por isso eles não contam dentre os 9 dons. Então, quais são os dons espirituais? Quais são os dons espirituais? Esta é uma questão que nós temos que começar a entender. Quais são os dons espirituais? E entenda que cada um dos dons ele tem um propósito e um significado diferente. E estes são os 9 dons espirituais. Nós temos a palavra de sabedoria, palavras de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Eu queria que você estivesse se atendo a essas situações, certo? Para que nós possamos estudar esses dons espirituais, esses 9 dons espirituais. E esses 9 dons, eles podem ser divididos em 3 grupos. Porém, essa divisão que nós iremos fazer aqui, ela não iremos encontrar ela dentro da divisão, dentro da própria palavra. E essa divisão é apenas uma forma de nós nos organizarmos, de organizar esses dons para estudarmos e compreendermos melhor para que cada um deles serve. Nós temos dividido em 3 grupos, ou seja, os dons de fala, os dons de revelação e os dons de poder. E dentro de cada um destes grupos nós temos 3 dons, e cada um deles nós temos 3 dons. E no primeiro dom, certo, que é o dom da fala,
Os três primeiros nós temos aí profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dentro da classificação, da divisão que nós fizemos de dons de revelação, nós temos palavras de sabedoria, palavras de conhecimento e discernimento de espíritos. E dentro de dons de poder, nós falamos sobre fé, dons de cura e operação de maravilhas. Então, nós estamos aqui para dar continuidade nesse aprendizado, nessa divisão que nós fizemos, certo? Dentro desses três grupos. Os 9 dons dividiu em 3 grupos e cada um deles comporta 3 tipos de dom. Dentro de dons de fala temos profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dentro de dons de revelação, nós temos palavras de sabedoria, palavras de conhecimento e discernimento de espírito. E dentro dos dons de poder, nós temos fé, o dom de cura e a operação de maravilha. Então, como entender os dons? Nós precisamos entender como os dons funcionam. Então, a palavra de conhecimento é quando se tem uma revelação de alguma coisa que já aconteceu ou está acontecendo. Geralmente é algo que você precisa refletir sobre o significado do que foi revelado para você. Isso pode acontecer através de um testemunho interior, aquilo que simplesmente se sabe sem ninguém precisar ter falado, tais como os sonhos, as visões. E um bom exemplo disso nós encontramos, certo, em Atos, do capítulo 11, do versículo 1 ao 18, quando Deus revela a Pedro, por meio de uma visão, que a salvação e o batismo do Espírito Santo, eles não eram somente para os judeus, mas também para os gentios. Vamos ler, então, Atos capítulo 11, do versículo 1 ao 18. Eu vou ler aqui para vocês. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticaram, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, ele começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. E ele disse: eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelos 4 pontos, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou dos céus a uma segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir para com eles. E estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei de que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar e opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Amém? Então, isto é o que nós estudamos a respeito desta palavra de conhecimento. Então, vamos estudar também, amados, certo? Palavra de sabedoria agora. O que é a palavra de sabedoria? Esse dom,
ele é bem parecido, certo, com a palavra de conhecimento, mas ele está mais ligado ao futuro. Enquanto a palavra de conhecimento é algo que você tem conhecimento ou que está acontecendo, a palavra de sabedoria é algo que está ligado ao futuro. Então, ele é a revelação de algo seguido de um conselho. Seguido, então preste atenção, é algo seguido, uma revelação seguida de o quê? De um conselho. Ok? Muitas pessoas, eles confundem o dom de profecia, pois eram os profetas do Antigo Testamento que exercitavam esse dom. Porém, na verdade, a palavra de sabedoria é o dom que mais se aproxima daquilo que chamamos de profecia hoje em dia. Então, quando você vê alguém na igreja profetizando, entregando o recado, certo? Isso aí são palavras de sabedoria. Mas para que ela seja entendida como palavra de sabedoria, ela tem que vir seguida de um conselho. Então, nós vemos muito ela na Bíblia, em qualquer situação que Deus revela algo para alguém, para que esta pessoa possa aconselhar ou dar um aviso para outra pessoa. E é importante ressaltar que esse dom ele não tem nada a ver com o conhecimento humano ou algo a ver sobre a ciência. O nome sabedoria ele se deve ao fato do conselho gerado após a revelação. Ok? Discernimento de espíritos. Esse é o terceiro dom que nós estamos vendo, discernimento de espíritos. Não é discernimento de espírito, é discernimento de espíritos. Ok? Este é o terceiro dom de revelação que temos acesso. Ele nos dá a capacidade de perceber o mundo espiritual à nossa volta. Muitas vezes você chega no culto e você sente a presença de Deus. Então, é a capacidade que você está tendo de discernimento de espírito, que você está sabendo o que está acontecendo ali naquele lugar. Você sente a presença de Deus. Assim mesmo, quando você entra num ambiente que é carregado, que é perturbado, que é tumultuado, e você sente aquele clima pesado. Embora não seja muito afinado, certo, o seu discernimento desses espíritos, mas você já tem um começo, já tem um princípio. Se você já ouviu a voz de Deus audivelmente, se já viu anjos, os demônios, ou conseguiu identificar espíritos malignos em meio a batalhas espirituais, isso foi uma manifestação do dom de discernimento de espírito. Ok? Então, quando já aconteceu comigo, certo? De eu chegar num culto e começar a orar e tudo, e eu ver arrastar de correntes, choros, certo? Gritaria, certo? Já aconteceu comigo, não é uma coisa frequente, mas já aconteceu comigo. E eu identifiquei naquele momento, certo? Através desse dom, certo? A manifestação desse dom de discernimento de espíritos. Então, isso aí, geralmente, certo? Em meio a batalhas espirituais, as pessoas conseguem. Eu conheço pessoas, certo, que têm visão espiritual. E tem pessoas que têm discernimento de espírito que direto elas estão vendo anjos descendo, entregando com bandeja, certo? Entregando algo para pessoas dentro de um culto. Isso é discernimento de espírito. Ok? O outro dom que nós temos, certo? Agora vamos para os dons de cura, né? Então, esse dom de cura, ele é o dom de poder mais simples de explicar. Resumidamente, é a manifestação de qualquer milagre que envolva a cura. Então, dentro desses dons de cura, nós temos a fé. A fé é um dom de poder, ok? Fé é um dom de poder. Mas esse dom, ele não é igual à fé que nós temos normalmente. Podemos dizer que é uma fé especial. Esse dom é quando ocorrem milagres, cujos único propósito é exaltar o reino de Deus. Mas é algo que ocorre de forma passiva. Ou seja, o milagre acontece com a pessoa que recebe o dom. Vamos explicar então, ok? Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ou quando seus amigos foram lançados na fornalha, nenhum deles sofreu dano algum. Isso foi uma manifestação do dom espiritual da fé. Okay? A diferença dele para os outros dons de poder é que ele coloca a pessoa em uma vitrine para que todos vejam o milagre.
E o reino de Deus seja exaltado por conta disso aí. E é exatamente o que aconteceu, certo, com os reis da Síria e da Babilônia, quando viram Deus protegendo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, operações de maravilha. Esse dom de operações de maravilhas, ele é um dom, é quando eles se manifestam milagres que não sejam nem de cura e nem de fé. Ou seja, você realiza o dom de forma ativa e você não recebe. Ok? O melhor exemplo que nós temos disso são os milagres que Jesus Cristo realizava quando ele transformou a água em vinho ou andou sobre as águas. Vocês estão tendo alguma dúvida até aqui a respeito desses dons? Vamos agora então para a variedade de línguas. Nós estamos falando assim acelerado, rápido, mas você vai entender. Variedade de línguas, né? Esse dom de fala é muito conhecido pelos pentecostais, e nós somos pentecostais. Então, é comum a gente ouvir as pessoas falarem a glossolalia, ou falarem línguas, ou língua dos anjos, né? Porém, ele não se resume a falar em línguas estranhas que ninguém entenda. Certo? O dom de variedade de língua é, como o nome diz, para falar outras línguas. O fato de você não saber o que está sendo dito não impede que esse seja um idioma falado em outro lugar qualquer. Nós vemos isso claramente em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando os discípulos foram batizados e falaram em outras línguas. Embora a língua fosse estranha para eles que estavam dizendo, os outros judeus ali presentes, que eram de países diferentes, entenderam tudo o que eles falaram, mesmo sem possuir certo dom de interpretação. Ou seja, o dom de variedade de língua serve para falar qualquer língua, ou seja, qualquer idioma diferente. Seja ela o que muitos chamam de língua estranha, ou língua dos anjos, ou uma outra língua de um outro idioma. Ok? Então, agora nós falamos sobre o dom de línguas, certo? Então, agora vamos falar sobre interpretação de línguas. Este dom, como o próprio nome já diz, é quando ocorre a interpretação daquilo que se está sendo dito por outra pessoa que se manifesta no dom de variedades de línguas. E nós já vimos isso aqui na igreja. Enquanto uma pessoa, ela do altar, ela falava em língua, certo? Outra pessoa que estava sentado nas cadeiras, ele traduzia aquilo que a pessoa estava falando ali. Isso aconteceu, certo? O pastor Haroldo, que já fez parte dessa congregação, e ele tinha esse dom de interpretação de línguas, a pessoa falava do altar em língua, certo? E ele respondia lá traduzindo para a igreja, certo? Qual era a mensagem que estava sendo transmitida. O legal é que a Bíblia diz que, somados, os dons de variedade de língua e o de interpretação de línguas, eles são iguais ao dom de profecia, como nós podemos ver. E você vê isso aí aonde? Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Onde o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto o seguinte: prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, mas que a igreja seja edificada. Ok? Passaremos agora para o dom de profecia. Por último, né? E por último, né? A melhor forma de explicar este dom é uma fala por meio de uma inspiração de Deus. Este dom, geralmente, ele funciona como confirmação de algo que a gente já sabe. E ele serve para 3 propósitos específicos, né? Então, uma profecia, ela tem 3 propósitos específicos: edificação, encorajamento e consolação das pessoas. O dom de profecia é um dos dons mais comuns, embora as pessoas não o valorizem tanto, já que ele não é tão chamativo quanto operar milagres ou falar em outras línguas. As pessoas dão muito mais importância a falar em outras línguas.
Porque isso, para algumas denominações, significa que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Falei outra língua. Quando, na realidade, a pessoa pode ter outros dons e não ter desenvolvido o dom de falar em línguas. Ok? Mas o apóstolo Paulo, ele dá o devido reconhecimento para esse dom quando ele fala aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 14, conforme nós lemos anteriormente. E aí eu te pergunto, para que servem os dons espirituais? Os dons espirituais, eles são dados visando o bem comum. Ok? Então, os dons espirituais, eles são dados visando o bem comum, então, de toda a congregação. Os dons espirituais são para a edificação da igreja, para o seu crescimento e também para o seu amadurecimento. E eles servem como sinais para aqueles que ainda não acreditam em Deus. Então, os dons espirituais servem para quê? Como testemunho para aquelas que não acreditam em Deus. Pois quando vemos alguma manifestação dos dons de poder, é bem difícil, certo? Para mim e para você ignorar isso. Ok? E quem distribuiu esses dons espirituais? Aqueles questionamentos que nós começamos, nós estamos trazendo as respostas agora. É Deus quem nos dá os dons através do Espírito Santo. Ele que separa os dons para as pessoas e nos ajuda a exercê-los, como podemos ver neste texto. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, ele nos fala assim: todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Ok? Entenderam essa mensagem? Então fica claro que é o Espírito Santo quem reparte os dons. Alguma dúvida com relação a isso? Espero que não. Entre quem? Entre os irmãos individualmente. Ele não pega um grupo e dá aquele determinado dom. Não, ele faz isso individualmente. É por isso que dentro da igreja nós temos pessoas que têm alguns dons e não têm outros. Certo? Por isso pessoas se movem em alguns dons e outros não. Porém, todos nós temos acesso a esses 9 dons espirituais. E o que nós precisamos? Só precisamos buscá-los. A única coisa que nós vamos ter que fazer é buscar esses ensinamentos. É nós que temos que buscar. E como desenvolver esses dons espirituais? A melhor forma de desenvolver um dom espiritual é praticando. Da mesma maneira que você se torna hábil em alguma atividade, certo? Você precisa de quê? De praticar. Assim como tem um músico, né? Que para ele tocar um instrumento ele tem que praticar, para ele aprender ele tem que praticar, não é diferente com relação aos dons espirituais. Que embora o músico ele saiba as notas, os acordes, ele só ficará bom se ele vier a praticar. Além disso, nós vemos claramente na Bíblia que ninguém nasce sabendo. Ninguém recebe o dom do conhecimento quando levanta a mão e aceita Cristo. Não. Assim ele vai melhorando no manifestar do dom. Em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 12, ele fala: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. E ele fala o seguinte: procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Ok? Então, procure crescer nos dons que tragam crescimento para a edificação da igreja. Não para o seu próprio proveito, não para se aparecer, não para se mostrar, não para falar que é usado, que é instrumento de Deus. Não, é para crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Se é possível crescer nos dons espirituais, logo tem um progresso, uma melhora que precisa ser buscada. Então, aprenda mais o seguinte: os dons espirituais, você não recebe ele uma mala pronta, não. É um processo. Certo? Tem fases que você vai ter que passar. É como se estivesse jogando um videogame e tivesse que passar de fase. É igual ao ensino o fundamental que você tem, o ensino médio, ensino superior, existem fases. Então você não vai fazer a segunda fase se não passar pela primeira. E nas regras, na dimensão da organização espiritual de Deus, certo? Não tem como você pular etapas. Você pode tentar burlar o sistema, certo, humano, mas o sistema de Deus não tem como. Então é um progresso e é uma melhora que precisa ser
buscada, ok? Então, os dons, eles existem e temos acesso a eles. Só falta a nossa dedicação em buscá-los e praticá-los. Os dons espirituais cessaram? Diferentemente de algumas linhas de pensamento cristão, eu acredito que dons espirituais existem e ainda são acessíveis para a igreja de hoje. Não há nenhuma menção na Bíblia de que os dons eram só para a igreja primitiva ou que eles acabaram em um determinado momento. Ao contrário disso, nós vemos Paulo ensinando para toda a igreja de Corinto sobre os dons espirituais, falando no final para que toda a igreja busque por eles. Está ali em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 1 e o versículo 31. Ele fala acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E no 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, olhemos o que ele fala no primeiro capítulo deste livro para toda a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 7, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. A palavra que ele usa no original deste versículo é a mesma palavra usada para falar sobre os dons do capítulo 12 de 1 Coríntios, charisma, certo? Ou seja, mesmo naquela época, os dons eles já eram acessíveis para toda a igreja. Não só para os apóstolos, como alguns defendem. Não há desculpas para não buscarmos os dons espirituais e desenvolvê-los para o bem do nosso próximo e da igreja. Porque assim como os 5 dons ministeriais, certo? Os dons nos são dados para que a igreja de Jesus cresça cada dia mais. Eu quero concluir dizendo para vocês, como nós podemos perceber, os dons espirituais existem e estão à disposição da igreja de Deus para serem usados. O Espírito Santo é o responsável por distribuir cada um deles conforme a sua vontade, porque ele sabe do que a sua própria igreja precisa. Mas é a nossa responsabilidade buscarmos os melhores dons e desenvolvê-los, além de ficarmos cada dia mais sensíveis ao agir do Espírito. Assim, mais sensíveis também para o fluir dos seus dons. Isso, com certeza, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Ela requer de nós um papel de renúncia e uma busca com jejuns e orações. Mas tudo valerá a pena quando pudermos ajudar com o crescimento e o fortalecimento da igreja. Então, nós estivemos aqui falando a respeito dos dons espirituais. E eu quero dar continuidade agora falando a respeito dos dons ministeriais. Então vamos falar agora a respeito dos dons ministeriais, que são 5. Os dons espirituais são 9 e os dons ministeriais são 5. Os dons de Cristo para a unidade do corpo. Então, os dons de Cristo para a unidade do corpo. Este é o motivo de existir, a razão de existir os dons, certo? Os ministeriais. E o texto áureo que nós vamos usar está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos à leitura então? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então o que nós podemos observar aí, amados, é que os dons de Cristo para a unidade do corpo, e ele fala que ele mesmo quem deu. Então, Cristo Jesus foi quem deu esses para quem? Uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, não nos esqueçamos desse posicionamento, certo? Os dons ministeriais, eles foram distribuídos pelo Senhor Jesus, visando o quê? Visando o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a edificação da igreja. Qual é o objetivo dessa lição? O objetivo dessa lição a respeito de dons ministeriais é apresentar Cristo Jesus como o doador dos dons. É ensinar como as habilidades dadas por Cristo funcionam. É explicar que o corpo de Cristo precisa crescer. E o texto de referência que nós temos, certo? Está em Efésios capítulo 4, versículo 7.
onde nos diz o seguinte: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação de quem? Do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Os motivos de oração. Nós precisamos orar, nós buscarmos, certo, esses dons ministeriais, entendermos eles, vivermos eles. Ore juntamente com a igreja, pela unidade da igreja. Tem um esboço certo da lição. Nós teremos uma introdução. Um primeiro tópico, vamos falar dos dons concedidos pela graça divina. No segundo tópico, nós vamos falar dos dons, que é produzir a unidade do corpo. No item 3, nós vamos falar a respeito da razão e o objetivo dos dons ministeriais e iremos concluir. Será uma aula bem rápida, será um estudo aqui bem rápido, ok? Então, nós vamos dar continuidade a isso aqui, estudando isso aqui, ok? Então, na introdução, as riquezas da graça contemplam os variados dons ministeriais concedidos pelo Senhor, por intermédio do Espírito Santo, a quem? A sua igreja. E esses dons, eles foram dados para que cada membro seja aperfeiçoado, visando a edificação do corpo, até que cheguemos, conforme registrado em Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 13. Ou seja, a medida da estatura completa de... Então, você vê aqui, amado, que esses dons, eles foram dados para que cada membro, então é para todos, para que todos sejam aperfeiçoados, com um único objetivo, a edificação do corpo, até que nós cheguemos à medida da estatura completa de Cristo Jesus. E nós temos um ponto de partida. Os dons, nós precisamos entender que os dons são ferramentas. Ferramentas para quem? Para os santos, para aqueles que foram separados, para aqueles que um dia levantaram sua mão e aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, para aqueles que aceitaram o seu chamado, o chamado de Cristo para cada um de nós. Então, os dons concedidos pela graça divina. Certo? Vamos aqui agora aos dons que foram concedidos à igreja, a cada ser humano, como ferramentas que foram concedidas pela graça divina. E nós temos aqui para a sua graça, Deus tem concedido a cada cristão, membro do seu corpo, a capacidade para manter a normalidade que o corpo necessita para sustentar-se e manter o ritmo de suas atividades. Item 1.1. A graça concedida para a manutenção da unidade. A graça concedida para a manutenção da unidade. E nós podemos dar prosseguimento e falar o seguinte: ao falar da graça, o apóstolo ele nos informa acerca das funções específicas que nos são confiadas quando nós recebemos o dom de Cristo, onde ele, por sua graça e misericórdia, né? Porque nós só fazemos alguma coisa pela graça e misericórdia de Deus, e ele nos capacita para as diferentes funções e trabalhos a desempenhar na igreja e no mundo, tá? Conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 7. O tempo usado aqui, ele não faz referência a uma habilidade natural. O dom, no sentido cristão, é uma concessão sobrenatural de Deus a nós, tanto para dar sentido às nossas vidas, quanto para melhorar o sobrenatural de Deus em nós, tanto para dar sentido às nossas vidas, quanto para melhorar, certo, o universo em que vivemos. Na esfera espiritual, cada cristão ele possui pelo menos um dom espiritual, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 12. O dom é uma aptidão divinamente concedida, é uma poderosa ferramenta para o serviço a Deus e aos outros cristãos, de modo a glorificar a Cristo e a edificar o corpo. Não é para glorificar o meu reino, não, é o reino dele. Amém? Então devemos fazer uma distinção entre dons espirituais e aptidões naturais.
Todos nós nascemos com certas aptidões naturais e talentos para áreas específicas de nossa vida. Isto que nos distingue, certo, um dos outros e pode nos fazer mais inteligentes, fortes ou mais talentosos. Porém, na esfera espiritual, cada cristão possui a medida do dom de Cristo, conforme Efésios 4:7. Quando esses dons e capacidades são exercidos no poder do Espírito, os membros da igreja se tornam uma poderosa influência, tanto na sociedade, quanto na vida dos seus irmãos em Cristo Jesus. E então nós vamos falar agora sobre os fundamentos da unidade e dos dons. Paulo, ele ensina nos ensina que os dons eles são concedidos por Cristo, por meio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Está em Efésios capítulo 4, do versículo 8 ao 10. E nós lemos aqui que Cristo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Paulo ele faz referência ao Salmo 68, versículo 18, que fala acerca do triunfo de Deus, representado pela volta da Arca da Aliança ao seu santuário original, após a derrota dos inimigos de Israel. De igual modo, Jesus Cristo ele triunfou na batalha contra o império do mal. Paulo ele traça aqui a imagem de um conquistador militar levando seus cativos e dividindo os espólios com seus seguidores. O relato é uma declaração profética sobre a vitória de Cristo no Calvário e referente à sua ascensão. Cristo, conquistando o seu lugar no céu, ele deu dons à igreja. E em sua ascensão, Cristo, o rei conquistador, ele repartiu dons com os homens. Os dons eles foram concedidos a cada crente para que possam testemunhar ao mundo acerca dessa graça imensurável. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, que os capacita, conforme nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E nenhum dom nos foi dado para benefício próprio. Não, foi sim para proveito de todo o corpo. É todo o corpo. O dom ele é concedido, certo, ao crente para que ele possa funcionar no corpo, como alguém capaz de produzir algo para alguém que esteja necessitado, certo? E para isso nós precisamos falar a vitória de Cristo no Calvário. Paulo diz que aquele mesmo Cristo que desceu é também o mesmo Cristo o que subiu. E que antes de subir para dar dons aos homens, ele desceu às mais baixas profundezas da terra. Está em Efésios capítulo 9, versículo 9 e 10, é conhecido. E Paulo nos revela a dimensão exata dos fatos ocorridos entre a morte e a ressurreição de Cristo. Ele desceu antes de subir. Ele desceu de sua posição de glória para se fazer carne e entrar num total estado de humilhação para nos salvar. Ele desceu da altura do céu ao abismo deste mundo. Ele desceu para as profundezas da humilhação quando ele veio à terra. Se dá uma lida ali em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. E mesmo ele tendo descido às partes mais baixas da terra e enfrentado a morte e passado pela sepultura, contudo, ele não ficou nas regiões inferiores, mas sim, ele subiu e foi exaltado. Tal fato revela que ele é supremo sobre todos os poderes, tanto nos céus como na terra. E ali Paulo volta a afirmar em Colossenses capítulo 1, versículo 16, como diz Francis Folker, e também acrescentou que esse texto em Efésios 4, 9, está indicado que tudo que existe está sujeito a ele, a Cristo. E não há nenhum lugar ou ordem de existência onde sua presença não se possa conhecer ou sentir. Não há consenso entre diversos comentaristas sobre um entendimento pleno de Efésios 4, 9. Assim, na presente lição, nós podemos enfatizar os pontos que não restam dúvida, pois estão claramente revelados acerca de Cristo Jesus. E o primeiro ponto é, sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo. Isso é uma verdade que temos que aceitar. Isso é a verdade aplicada às nossas vidas. Outra coisa, ele humilhou-se a si mesmo. Ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Está em Hebreus 2:9. Ele
enfrentou tentação e padecimento, tá? Hebreus 2,18. Pela morte, ele aniquilou o que tinha o império da morte. Então, quem tinha o império da morte? Satanás. Ele derrotou, ele aniquilou a morte. Ele vive, ele esteve morto, mas está vivo e tem as chaves da morte e do inferno. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Efésios 4:8. Glória, pois, a ele para... O que nós aprendemos até aqui? Nós aprendemos que Deus, por sua graça, ele tem concedido a cada cristão a capacidade para manter a normalidade que o corpo necessita para sustentar-se e manter o ritmo de suas atividades. O segundo ponto que nós precisamos estudar é dons. Para quê? Produzir a unidade do corpo. Nós vemos agora como era a estrutura da igreja primitiva e como era administrada. Paulo nos diz que o mesmo Senhor Jesus Cristo, ascendido, glorificado, concedeu diferentes habilidades espirituais, dons aos membros de sua igreja. E aqui, amados, eu queria passar essa imagem para vocês, certo? A uns ele chamou para apóstolos e profetas, ok? Os apóstolos, eles tinham autoridade em toda a igreja. Eles constituíam um pequeno grupo, mas com um chamado muito significativo. Eles foram chamados a testemunhar a Cristo. E eram testemunhas oculares do Cristo ressuscitado. A sua missão era instruir os crentes nas verdades do Evangelho de Cristo, que Cristo lhes havia confiado, conforme está em Mateus, capítulo 28, do versículo 18 a 20. Os seus ensinamentos deram substância à fé dos primeiros crentes, contribuindo assim para a formação do corpo doutrinário da igreja. Os profetas eram os portas-vozes do Senhor. Nós não podemos confundir com o dom de profecia, profetas com dom de profecia. Eram pessoas que anunciavam a palavra de Deus, plenamente movidos pelo Espírito Santo, cooperando assim para a edificação da igreja. Em Atos capítulo 13, versículo 1, nós vimos isso aí. Dedicando-se ao ensino e à interpretação da palavra de Deus. E também atuavam na exortação, edificação e consolação da igreja de Cristo Jesus. Então nós temos que entender, os apóstolos significa aquele que é enviado, é um mensageiro. Evidentemente que hoje nós não temos apóstolo com as credenciais dos primeiros, convocados pessoalmente pelo Senhor. Andavam com Jesus ao longo do seu ministério e testificavam que Jesus era o Senhor ressuscitado. Porém, é possível considerar que há o ministério de caráter apostólico, certo? E existe um comentário de Craig Kenner sobre profetas em Efésios capítulo 4, 11. E ele fala o seguinte: é possível que neste caso Paulo tivesse em mente aqueles que fornecem direção divina e estratégia para o corpo de Cristo no mundo, revelando os propósitos de Deus para que o povo de Deus possa influenciar a sua geração da maneira mais sábia possível. Nós temos agora, certo, os evangelistas, né? Vamos falar agora um pouco sobre os evangelistas, certo? O que é evangelista? O dom de evangelista, ele consistia em proclamar as boas novas da salvação, onde quer que o Espírito os enviasse. Depois, reunidas as almas que respondiam à mensagem, eram agrupadas em pequenas comunidades ou igrejas. O trabalho deveria continuar até que grupos autônomos fossem estabelecidos com seus próprios pastores ou anciãos, para assim continuarem seguindo para as novas regiões que ainda não haviam recebido a mensagem da salvação. Eles eram desconhecidos e apresentavam o Senhor Jesus Cristo por onde eles passavam. E os sinais e maravilhas que operavam pela fé faziam com que grande número de pessoas crescem e se convertessem ao Senhor. O trabalho do evangelista ele pode ser comparado com os dons do missionário da nossa realidade hoje, certo? Esses dons eles podem ser interpretados como os missionários, né, de nossa atualidade. No Novo Testamento, este ministério ele é apenas mencionado, ele não aparece em nome. Esses anônimos eles foram
os servidores que levaram o poderoso nome de Jesus Cristo a todo mundo. Nós podemos confirmar isso em Atos capítulo 11, do versículo 20 e 21, e em 2 Timóteo capítulo 4 e 5. Nós podemos observar que os evangelistas eles não possuíam o prestígio e a autoridade dos profetas enviados diretamente do Senhor, mas eram imprescindíveis no anúncio da palavra de salvação e no serviço missionário da igreja. Eram os missionários de batalha da igreja, portadores da mensagem das boas novas a um mundo que jamais a tinha ouvido, jamais o tinha ouvido. Tem 2.3, né? Pastores e mestres. Os pastores e os mestres eram dons distintos na igreja primitiva. Em nossos dias, o ministério pastoral ele tem sido confundido com o de mestre, porque ambos são muito próximos na administração do ensino cristão. O pastor do rebanho de Deus é o homem que leva em seu coração ao povo de Deus, que os alimenta com a verdade, que vai em sua busca quando se extravia, que o defende contra tudo o que pode ferir ou destruir a sua fé. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 ao 14, em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 17, a imprensa ela foi inventada 14 séculos depois dessa época, e os mestres tinham a incumbência de transmitir oralmente os relatos da vida de Jesus. Eles tinham a responsabilidade tremenda de ser os depositários, certo, do relato evangélico. A eles devemos o fato de que a história de Jesus tenha se perpetuado na igreja. William Barclay, né, um autor que eu gosto muito de estar estudando, acompanhando, certo? Ele fala o seguinte: o pastor era aquele que cuidava das ovelhas e as conduzia a lugares seguros. Ele buscava as ovelhas desencaminhadas para levá-las de volta ao rebanho. Ele defendia-as contra os inimigos e, em caso necessário, dava a sua vida para salvá-las. João capítulo 10. Embora um pastor tivesse a responsabilidade do ensino, o dom de mestre ele se distinguia tanto naquele tempo quanto em nossos dias. Evidentemente que há pastores mestres em igrejas locais, o que não impede o exercício certo do ministério de ensino por parte de pessoas vocacionadas. O Supremo Pastor ele continua atento às necessidades do seu rebanho e prossegue suprindo, certo? E prossegue suprindo com os variados dons ministeriais. Então, eu queria saber de você, o que nós aprendemos até aqui? O que nós aprendemos até aqui? Aprendemos que Deus concedeu diferentes dons espirituais aos membros de sua igreja. 3. Razão e o objetivo dos dons ministeriais. Existe uma razão pela qual Cristo nos deu os dons e nos capacitou espiritualmente. Ele dotou aqueles que são chamados para que edifiquem seu corpo, a igreja. Ele nos quer aperfeiçoados, edificados e crescendo com maturidade. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Então, o aperfeiçoamento dos santos. O que o apóstolo realmente quer dizer com isso é que os santos sejam colocados em condições adequadas para liderar, para conduzir, para cuidar e instruir o corpo de Cristo. Ele concedeu alguns em particular para que treine os outros membros, para que todos os santos sejam treinados para algum aspecto do trabalho dentro do ministério, o que resultará no crescimento do corpo. Paulo ele fala do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. A palavra usada para serviço é diaconia, e a ideia principal do termo é de serviço prático. Efésios capítulo 4, versículo 12, Tiago capítulo 1, versículo 22 e 23. O trabalho da igreja ele não consiste somente na pregação e no ensino, mas também do serviço prático. E isso não envolve, certo, apenas os ministros. É um dever que deve englobar a todos. Então, todos nós temos essa obrigação. Então, aquele que ocupa um cargo não só tem a missão de preparar através dos ensinamentos, ele tem também a função de fazer com que o serviço prático continue. A igreja ela não para. E a cada dia seus membros precisam de renovação e preparo para enfrentar as astutas ciladas do inimigo. O cristão ele precisa conhecer as doutrinas que formam e alicerçam sua fé. O aperfeiçoamento diz respeito ao crescimento em santificação. Busca por constante renovação espiritual e uma constância, certo, no serviço a Deus. Quanto à edificação do corpo, a principal função
pela qual esses dons foram dados à igreja é para que a fé cristã possa ser desenvolvida na vida de cada membro, para que seja esclarecido não apenas sobre a pessoa de Cristo, mas também sobre a sua obra, para que os membros não sejam inconstantes e enganados pela astúcia inimiga. Ele deve estar fundamentado, certo, na verdade e equipados adequadamente para que iniciem um novo caminho, sustentados na verdade de Deus, o que leva tanto ao crescimento espiritual quanto numérico. Então, Paulo fala sobre os benefícios do conhecimento da Escritura, a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, desenvolvimento pleno do cristão, à medida da estatura completa de Cristo. E tudo isso acontece quando a verdade é ensinada em. O que Paulo está ensinando aqui é o resultado de uma vida prática que é guiada pela palavra de Deus. Ele informa que as pessoas que estão vivendo dissolutamente na vaidade da mente e que são totalmente entenebrecidos no entendimento e separados de Deus, são pessoas que não foram ensinadas, que não se deixaram moldar pela palavra e se apartaram da verdade. E ele finaliza dizendo, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículos 17 a 20, ele finaliza dizendo: mas vós não aprendestes assim de Cristo. Esses dons ministeriais é para o crescimento com maturidade. Depois de nos revelar acerca dos objetivos do crescimento do corpo de Cristo, agora o apóstolo Paulo nos alerta em relação àquelas coisas que podem impedir a edificação e o crescimento saudável, os enganos dos falsos mestres, a deturpação da verdade e a falta de amor. Nas congregações sempre houve membros que deveriam ser protegidos. Na sua família deve ter alguém que seu pai protegeu mais, sua mãe protegeu mais, guardou mais, porque entendiam que eles eram mais fracos, certo? Dentro das congregações há também essas pessoas. Alguns precisam ser protegidos, que devem ser protegidos. Alguns por sua ingenuidade e outros por sua imaturidade. Quando o apóstolo Paulo nos diz para que não sejamos meninos inconstantes, certo? Ele está nos advertindo contra a imaturidade. O crescimento do crente é essencial para alcançar a maturidade, o nível espiritual no qual não estaremos mais vulneráveis, porque estaremos fundamentados aonde? Na verdade de Deus. Portanto, é responsabilidade individual de cada membro, em particular, certo? Buscar a cada dia crescer e avançar no conhecimento de Deus e de sua palavra, certo? Crescimento com maturidade. O inimigo, ele sempre quis deturpar a verdade de Deus. E para isso ele sempre usa homens perversos, que usando todo tipo de truque, querendo desviar do caminho por meio das falsas doutrinas, aqueles que não conseguem discernir o veneno que existe em seus ensinamentos. O objetivo dos dons é nos conduzir àquele nível de maturidade em que nós tornamos realmente pessoas completas. Esse é, portanto, o ideal da igreja. É estar unida em uma só fé, no pleno conhecimento de Cristo, crescendo, acima de tudo, em amor. Então, amados, o que foi que nós aprendemos até aqui? Nós aprendemos até aqui que Deus nos quer aperfeiçoados, edificados e crescendo com maturidade. Então, nós aprendemos até aqui que Deus quer que nós venhamos, nos quer aperfeiçoados, edificados e crescendo com maturidade. Certo? E eu quero concluir aqui com vocês. Eu quero fazer uma conclusão aqui com vocês, certo? E falar para vocês o seguinte: a verdade revelada no Evangelho de Cristo, unidade, as mais sublimes dos sentimentos, é o amor. São os pilares essenciais pelas quais a igreja, o corpo, pelo poder do Espírito Santo, se eleva e cresce em tudo naquele que é o cabeça, ou seja, Jesus Cristo. Então nós estamos aqui, amados, passando, certo, esse tempo aqui para estudar a respeito disso aí. E eu quero encerrar aqui, agradecer a você a sua paciência, o tempo que você dispôs para estar aqui, certo? Porque tudo isso é para crescimento da igreja de Cristo,
ok? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.